Boa noite a todos, pessoal que está aí no presencial, né, no local físico da Casa da Prece, no bairro do Leme. Boa noite a todo mundo que está aí no virtual, né, inclusive eu também estou aqui no virtual, ainda bem que a gente tem a internet para se comunicar, mesmo em cidades diferentes. E também boa noite aos desencarnados, né, que vêm aqui assistir essa palestra junto conosco. Sejam todos muito bem-vindos à Casa da Prece Chico Xavier. Hoje nós vamos ter uma conversa aqui, um bate-papo, e o tema da nossa conversa vai ser bens terrenos. Como usar? Então, quando nós falamos de bens terrenos, nós estamos falando aqui de recursos materiais, e a pergunta que a gente traz aqui é como que nós podemos usar esses recursos materiais, como que nós devemos usar, e será que esses recursos materiais, inclusive recursos financeiros, podem ser usados para fazer o bem? Então, para começar essa conversa, a gente gostaria de trazer o exemplo aqui da Madre Teresa de Calcutá. E tem uma história muito interessante que teve uma vez que uma ONG, havia uma ONG, né, uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que buscava ajudar pessoas. E eles resolveram que eles queriam fazer um trabalho conjunto junto com a Madre Teresa. Então, eles convidaram a Madre Teresa para uma reunião lá para a sede dessa ONG, para conversar com ela, ver se eles podiam, né, contar com a ajuda dela. E aí, quando a Madre Teresa chegou lá na reunião, sentou lá na mesa, né, para conversar com essa ONG, serviram para a Madre Teresa e para todo mundo que estava na mesa uma água, né? Vai começar uma reunião, vamos servir água para todo mundo. Mas não era uma água qualquer, era aquelas águas caríssimas, sabe aquelas águas de marca, que tem água de marca francesa, né? Não é aquela água que você compra na esquina, é uma água super cara, daquelas marcas luxuosas, né? Água francesa, sei lá o quê. E aí a Madre Teresa ela perguntou assim: com licença, quanto que custou essa garrafa de água? E a pessoa falou, né? E era um valor alto, era uma água muito cara, né? A Madre Teresa ela falou: olha só, com esse dinheiro que você falou, eu consigo alimentar não sei quantas crianças. E ela simplesmente levantou e foi embora. Ela levantou, foi embora e se recusou a participar. Tipo assim, legal que a ONG queria ajudar as pessoas, mas a Madre Teresa ela viu que o dinheiro que eles estavam usando para servir uma água caríssima poderia ser usado para ajudar mais gente ainda. Então, olha como é o raciocínio da Madre Teresa. Com esses recursos que eu estou gastando com algo supérfluo, porque a água eu poderia ir no supermercado e comprar uma água comum, né? Desde que seja uma água limpinha, filtrada, tá tudo certo. Eu não preciso comprar uma água luxuosa. E a lógica dela é: esse dinheiro que eu estou gastando com algo supérfluo, eu poderia estar usando para ajudar mais gente ainda. Legal que vocês ajudam pessoas, mas vocês poderiam ajudar mais. E ela se recusou a participar desse trabalho, tá? É, a Madre Teresa era muito simples. Eu já vi uma foto de como é que era o quartinho dela no convento lá na cidade de Calcutá, na Índia. Um quartinho super simples, super, muito, muito simples, né? Uma pessoa muito humilde. Então, olha só essa frase aqui de Madre Teresa. Ela falou: a pobreza não foi criada por Deus, tá? Não, não é de Deus, tá? Ter gente passando fome. A pobreza não foi criada por Deus, fomos nós que a causamos. Você e eu, através do nosso egoísmo, tá? Interessante que ela não está celebrando a pobreza, tipo assim, riqueza é errado, pobreza é bom. Ela diz, não, a pobreza não é de Deus, a pobreza ela é uma consequência do nosso egoísmo. Se não existisse egoísmo, provavelmente não ia ter gente passando fome na rua, né? Se não existisse nenhum egoísmo nesse mundo. Outro exemplo que eu achei interessante, não sei se vocês lembram de um filme do Steven Spielberg, um filme chamado A Lista de Schindler, tá? Esse filme é interessante que não é só um filme qualquer, esse filme é baseado em fatos reais. Então, o que a gente vê no filme realmente aconteceu, né? Isso foi na época da Segunda Guerra Mundial, na época em que estava acontecendo o Holocausto na Alemanha, e havia um empresário alemão chamado Oskar Schindler. Esse filme ficou muito famoso, né? Acho que muita gente aqui já assistiu. E esse empresário, ele salvou a vida de mais de 1.000 judeus. Como que ele fez isso? Contratando esses judeus para trabalhar nas suas fábricas. Ele era um empresário, ele era dono de uma fábrica, e aí naquela época havia uma perseguição, que muitos judeus eram enviados para o campo de concentração, e ele descobriu o seguinte: se ele contratasse um certo número de operários judeus e declarasse que aqueles trabalhadores eram essenciais, são trabalhadores essenciais, eu não posso demitir eles, porque senão a fábrica para, declarando que eles eram trabalhadores essenciais, esses judeus não eram mandados para o campo de concentração. Então ele começou a perceber que contratar pessoas era uma maneira de salvar vidas.
cada pessoa que ele contratava deixava de ser enviado para o campo de concentração. Então, uma pessoa ia ser enviada para o campo de concentração, ele ia lá e contratava primeiro, e a pessoa não ia mais para o campo de concentração. E aí ele salvava a vida da pessoa. Né? E a lista de Schindler é uma lista de nomes que ele fez e que ele literalmente estava usando dinheiro para salvar a vida. Cada pessoa que ele contratava era uma vida que ele estava salvando. Então, se a gente perguntou se dá para usar o dinheiro para fazer o bem, ele literalmente está usando o dinheiro para salvar vidas. E aí tem uma cena que me chama muita atenção. Eu vi esse filme faz muito tempo, tá? Não lembro de tudo, mas tem uma cena que eu lembro até hoje. Eu devo ter visto quando eu era criança. Eu lembro de uma cena em que ele tá tipo um jantar e aí ele começa a entrar, ele começa a pensar, gente, eu deveria ter salvo mais vidas. Eu salvei 1.000 pessoas, mas eu poderia ter salvo mais. Por que, que eu não salvei mais vida ainda? Por que, que eu não usei mais dinheiro para salvar mais vida ainda? E aí tem uma cena que ele tá no jantar, ele vê um talher de prata, não sei se era um garfo, um garfo de prata, uma coisa assim. Ele fala, gente, pelo preço disso daqui, eu poderia salvar mais, sei lá, 3, 4 vidas. Né? E ele começa a contar, se eu tivesse vendido essa garrafa aqui, se eu tivesse vendido isso aqui, se eu não tivesse gasto com esse banquete, eu poderia ter salvo mais vidas ainda. Então é bem chocante, emocionante, ainda mais sabendo que o filme é uma história real. Tem muita gente que pergunta se o dinheiro traz felicidade ou não. E aí as pessoas começam toda uma discussão. De um lado vai ter gente que vai dizer, não, o dinheiro não traz felicidade, e ponto final. E de outro lado vai ter gente que vai dizer, ah, o dinheiro traz felicidade sim. Eu poderia vir aqui trazer vários argumentos, falar para vocês, gente, dinheiro não traz felicidade. Mas vocês poderiam falar assim, ah, Estevão, larga de ser hipócrita, você está dizendo que dinheiro não traz felicidade, mas seja sincero, você não queria ganhar na Mega Sena da virada? Você está falando aí que você veio dizer para a gente que dinheiro não traz felicidade. Mas você nunca ganhou na loteria, né? Como é que eu vou saber que dinheiro não traz felicidade? Eu nunca fui rico, eu nunca ganhei na loteria, como é que eu vou dizer? Então, assim, para acabar com essa discussão, sabe qual é a maneira mais fácil de acabar com essa discussão? Quer saber se dinheiro traz felicidade ou não? Vamos fazer assim? Vamos perguntar para a pessoa mais rica do mundo. Pronto, acabou a discussão. Eu não sou rico para dizer para vocês que riqueza não traz felicidade. Eu nunca tive riqueza, como é que eu vou dizer que não traz felicidade? Mas por que que a gente não simplifica? Simplifica. Vamos perguntar para alguém que sabe. Vamos perguntar para alguém que sabe o que é ser rico. A gente pergunta logo para o sujeito mais rico do mundo. Ó, fala aí para gente, você que tem todas as riquezas do mundo. Riqueza traz felicidade, sim ou não? E essa pessoa vai poder nos responder. Pois bem, tem uma pessoa que chegou a dar a sua opinião sobre se dinheiro traz felicidade ou não, que ele era um dos homens mais ricos do mundo. Não o mais rico de todos, tá? Que é o Steve Jobs, que foi o fundador da Apple, né? Todo mundo aí conhece o iPhone, que veio da empresa da Apple. E o fundador da Apple, o Steve Jobs, que já desencarnou, ele não era o homem mais rico do mundo, mas ele era um dos mais ricos, estava lá na lista, né? E o Steve Jobs, ele falou explicitamente, não, o dinheiro não traz felicidade. Não traz felicidade. Então, assim, quem está falando isso era um cara que tinha muita riqueza. Se fosse para falar que dinheiro traz felicidade, ele diria para gente. Ele diria, ah, besteira, traz felicidade sim, mas ele não disse isso. Gente, a fortuna do Steve Jobs estava estimada em mais de 10 bilhões de dólares. E ele falou o seguinte, ele disse, dinheiro não traz felicidade. Todas as coisas que eu comprei, eu acabei me acostumando com elas. Eu acabei achando normal. Ele falou assim, realmente eu comprei mansões e carros, mas chegou um momento que eu já tinha me acostumado com aquela mansão. Aquilo ali não era mais uma novidade, não era nada demais para mim ter uma mansão. Eu já tinha ela há tantos anos. E ter vários carros, também para mim, eu me acostumei a ter vários carros. Aquilo ali já não me trazia mais felicidade e não me fez feliz. E ele falou o seguinte, a única coisa que eu me arrependo na minha vida é que eu gastei muito do meu tempo correndo atrás do dinheiro. E eu vejo hoje que o tempo é mais precioso do que o dinheiro. Porque algum dia, né, a gente vai morrer, vamos desencarnar. Então, olha como o tempo é precioso. Então, ele falou: eu só me arrependo de uma coisa, eu gastei muito tempo correndo atrás de dinheiro. Se eu soubesse que a vida ia ser assim, eu teria buscado menos dinheiro, né, não teria buscado tanta fortuna e teria guardado um pouco mais tempo para fazer outras coisas, para ter outros projetos. Então ele falou umas frases, por exemplo, ele disse: não me interessa ser o homem mais rico do cemitério. Olha que interessante, se ele virasse o homem mais rico do mundo, algum dia ele vai desencarnar, gente. É a única certeza que a gente tem na vida que ele vai desencarnar. Então, por mais que ele virasse o homem mais rico do mundo, algum dia ele não vai ser colocado no cemitério, e de fato ele desencarnou, tá? De fato ele desencarnou. Ele desencarna, a riqueza deixa de ser dele, né? E aí ele também chegou a dizer, olha, as minhas coisas favoritas nessa vida não custam dinheiro nenhum, né? A luz do sol, o amor verdadeiro, o amor de mãe, você ter uma família que te ama, a amizade verdadeira, né? Essas coisas não custam dinheiro nenhum. Então, aqui eu poderia falar para vocês o seguinte, gente,
Perguntar se dinheiro traz felicidade ou não. É muito simples. Se dinheiro garantisse felicidade, se dinheiro fosse uma garantia de felicidade, todos os ricos seriam felizes. Concorda comigo? Se dinheiro garantisse felicidade, todo mundo que é rico seria feliz. Então não ia existir rico em depressão, não ia existir rico com vícios. E a verdade é o seguinte, se você parar para analisar a vida dos ricos, você vai ver que é muito comum pessoas ricas em depressão, pessoas ricas com ansiedade, pessoas ricas com problemas familiares, ou então pessoas ricas com vícios, assim, vícios em bebida, em drogas, em jogos. Pessoas que se perdem. A gente vê, às vezes, no mundo artístico, né, celebridades famosas, que tiram a própria vida, mesmo sendo rico, mesmo sendo famoso. A gente vê casos extremamente tristes, né? Então, se aquela pessoa era rica, era famosa e tentou tirar a própria vida ou se jogou nos vícios, é porque aquela pessoa não era feliz. Então, isso demonstra que dinheiro não é uma garantia de felicidade. E mesmo que você falasse assim, ah, Estevão, tá bom, mas poxa, com dinheiro eu poderia ter uma casa mais confortável, pagar minhas dívidas, mandar meus filhos para o exterior, né? Eu poderia sim ter alegrias, fazer umas viagens legais, comprar uma casa linda e maravilhosa, com piscina e cachoeira. E eu gostaria de chamar a atenção pelo seguinte: mesmo que o dinheiro pudesse trazer alegrias, mesmo que você pudesse comprar um monte de coisa legal com dinheiro, até quando isso vai durar? Vai durar para sempre? Esse não vai durar para sempre? A verdade é o seguinte, gente. Eu sei que algum dia eu vou desencarnar. Eu não vou estar aqui na Terra para sempre. Eu não sei quando. Pode ser que amanhã eu poderia sofrer um acidente e desencarnar, tá? Qualquer hora poderia cair um meteoro aqui em cima da minha cabeça. Ou pode ser que eu chegue até os 120 anos, né? Acho difícil, mas quem sabe. Mas algum dia eu vou desencarnar e algum dia, não é verdade que algum dia vão me colocar no cemitério? Então, mesmo que o dinheiro tivesse me trazendo alegrias, algum dia aquilo vai acabar, não vai durar para sempre. Tudo que é material é temporário. E toda posse acaba com desencarne. Ou seja, tudo que eu puder possuir de material, algum dia eu vou desencarnar. E quando eu chegar lá no plano espiritual, eu não vou poder levar meu dinheiro para lá, eu não vou poder levar esses prazeres materiais para lá, eu não vou poder levar a mansão para lá, né? A única coisa que eu vou levar para o plano espiritual é o que eu tenho na minha alma, são meus valores, meu conhecimento, né, minha compreensão. Se eu for paciente, dedicado, corajoso, se eu tiver fé, se eu for disciplinado, se eu for dedicado, se eu for otimista, essas coisas eu levo para o plano espiritual, tá? Eu vou levar comigo. Essa é a minha bagagem. Eu vou levar para o plano espiritual meu otimismo, meu conhecimento, minha maturidade, isso que é imaterial. Esses valores da alma a gente leva. Agora, tudo que é material vai ficar aí. Então, se eu passar a vida inteira correndo atrás, vou acumular um monte de dinheiro e depois, e aí? Eu não levo esse plano espiritual. Outra coisa, as pessoas às vezes costumam dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males, tá? Isso também é outro mito, é outro extremo, achar que o dinheiro é malvado. Gente, olha só, o dinheiro não é malvado. Seria um absurdo alguém dizer assim, ah, o dinheiro é malvado, o dinheiro faz mal. Se você tiver dinheiro, você vai virar malvado. Isso é um absurdo, gente, porque é óbvio que o dinheiro pode ser usado para fazer o bem. Se você quiser construir um hospital, você precisa de dinheiro. Se você quiser pesquisar a cura para o câncer, você vai precisar de dinheiro. Se você quiser fundar um orfanato, você vai precisar de dinheiro. E eu falo para vocês, um grupo espírita também tem boletos para pagar, também paga conta de água, também paga conta de luz, também paga aluguel. Então é óbvio que o dinheiro pode ser usado para o bem. A gente já falou, né, da Madre Teresa, do Schindler. Então o dinheiro não é a raiz de todos os males. A raiz de todos os males é o nosso egoísmo e o nosso orgulho. São as pessoas que usam o dinheiro errado, tá? O dinheiro, ele é só um objeto. O dinheiro não tem livre-arbítrio. O dinheiro não pode escolher se ele vai ser bom ou mal, se ele vai ser egoísta ou altruísta. São seres humanos que têm livre-arbítrio e o ser humano é que pode escolher como que eu vou usar esse dinheiro. Eu vou usar esse dinheiro para fazer o bem ou para fazer o mal, né? Eu vou usar esse dinheiro só para satisfazer meu egoísmo, minha vaidade, meu orgulho, ou eu vou usar o meu dinheiro para incluir a felicidade dos outros, para ajudar outras pessoas, né? Então, o dinheiro ele deve ser visto como um instrumento. Ele não é nem bom nem mau. Ele é um instrumento e, como instrumento, ele pode servir para diversos fins. O mesmo instrumento pode ser usado para várias coisas. E aí é o ser humano que vai poder usar esse instrumento, seja para o bem, seja para o mal. Então, gente, olha só, perguntar se o dinheiro é bom ou mal é que nem perguntar se a internet é boa ou má. Imagina eu chegar e perguntar aqui, a internet é boa ou má? Fala para mim. Ué, depende. Para que você está usando a internet? Tem gente que usa a internet para cometer crimes. Existem hoje em dia crimes cibernéticos.
ou então para divulgar fake news. Tem gente que dá golpe pela internet. Então a internet pode ser usada para fazer um mal? Sim, tem um monte de golpe pela internet. Tem aquele golpe que você abre um e-mail e aí ele vai roubar seus dados bancários, uma coisa assim. Então tem golpe pela internet. Por outro lado, se não fosse pela internet, eu não ia estar conversando com vocês agora. Porque eu não estou aí no Leme com vocês, eu estou em outra cidade, que foi em Florianópolis. Graças à internet, a gente está tendo essa palestra. Então, a internet pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Depende de quem é que está usando a internet, com qual intenção. Mesma coisa com dinheiro, tá? Né, vai depender da pessoa escolher se ela vai usar o dinheiro para fins altruístas ou para fins egoístas. Quer ver outro exemplo? A faca é um instrumento. A faca não é nem boa nem má. Eu posso usar a faca para preparar uma sopa de legumes. E vai ser necessário, tá? Porque eu quero ver você cortar uma cenoura se não tiver faca. Vai cortar o quê? Com a colher? Então, você precisa de uma faca para fazer uma sopa de legumes. Se você quiser, você pode usar a faca para fazer uma sopa de legumes e alimentar uma pessoa que está passando fome, que legal. Mas tem gente que usa a faca para cometer um assalto, não é verdade? Não tem gente que assalta com uma faca? Então a faca é boa ou má? Depende. Quem é que está usando? Você está usando para quê? Você está fazendo uma sopa de legumes ou você está assaltando alguém na rua? Não é boa nem má, é o ser humano que faz boa ou má, tá? Então a gente trouxe aqui um filósofo e cientista inglês da época do Renascimento, chamado Francis Bacon, tá? Ele é conhecido por ser uma das pessoas que ajudou a desenvolver o método científico moderno. O método científico que a gente aprende na escola, ele basicamente foi desenvolvido por 3 pessoas, não juntos, não ao mesmo tempo, mas em locais distintos. O método científico foi desenvolvido pelo Galileu, pelo Francis Bacon e pelo René Descartes. Eu não sei se é verdade, não sei se isso é rumor, mas eu ouvi falar que em Portugal eles traduzem o nome do Francis Bacon e chamam ele de Francisco Torresmo. Afinal, bacon significa torresmo em inglês, né? Então é a tradução. Francis Torresmo. O Francis Bacon ele diz o seguinte: o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Ou seja, enquanto o dinheiro está servindo para um propósito, enquanto você está usando o dinheiro para um propósito, ele é um excelente servo. Mas no momento que você vira escravo do dinheiro, é você que está servindo o dinheiro, nesse caso você vai ver que o dinheiro é um péssimo senhor. Né? E quem aqui não conhece o tio Patinhas? Não é o dinheiro do tio Patinhas que é mau, é o tio Patinhas que é egoísta, né? Fica só acumulando, acumulando, ao invés de ajudar as pessoas. É um baita de um egoísta esse tio Patinhas. Então, gente, é óbvio que existem casos, eu já falei, o dinheiro não é mal. Quando a gente vai ver o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho ele não condena a fortuna em si. Tá? O Evangelho segundo o Espiritismo não diz que a fortuna é malvada. O que ele condena é o apego que as pessoas têm pelo dinheiro, né? A pessoa que busca o dinheiro de uma forma desonesta, que usa o dinheiro para satisfazer os seus vícios, seu orgulho, sua vaidade, tá? Então o dinheiro ele não é malvado por si só, mas é óbvio que existem casos em que as pessoas usam a riqueza de uma forma equivocada. E existem vários exemplos. Então, sim, existem casos em que o dinheiro pode acabar com a vida de uma pessoa. Tem dúvida nenhuma disso. Eu poderia dar um exemplo, as guerras que as pessoas fazem são caríssimas e custam muito dinheiro. Quando a gente vê na televisão uma guerra no Oriente Médio, você vê eles jogando mísseis. Eu vi uma reportagem uma vez dizendo que esses mísseis que eles jogam hoje em dia, esses mísseis super modernos, cada um daqueles mísseis custa US$ 1 milhão. Então, cada míssil que eles explodem em cima de uma cidade poderia ser usado para construir escolas, para construir hospital, e ao invés disso eles estão bombardeando cidades. Então, claramente, o dinheiro pode ser usado para fazer o mal? Pode. Né? Gente, guerra custa muito caro. Muito. Eu já ouvi falar que os países que têm bomba atômica, eles gastam uma quantidade enorme de dinheiro só para manter essas bombas atômicas. Não estou nem falando de construir novas bombas atômicas, que é caríssimo. Mas eu ouvi dizer o seguinte: as bombas atômicas elas são de uma manutenção. Primeiro que você tem que esconder a bomba atômica num lugar que ninguém sabe onde está, porque imagina se alguém vai lá e rouba a bomba atômica, né? Imagina se um ladrão vai lá e rouba. Então eles têm que manter a bomba atômica num lugar de altíssima segurança. E além disso, eles têm que ter toda uma manutenção para a bomba atômica não explodir sem querer. Imagina se ela, bum, explode sem querer. E aí eu descobri que os países que têm bomba atômica, eles gastam bilhões de dólares por ano, todo ano, só para manter aquela bomba atômica. Ou seja, se simplesmente a gente acabasse com todas as bombas atômicas, isso ia liberar uma quantidade enorme de dinheiro que poderia ser usado na saúde, na educação, na cultura. Tá? Então, claramente, existem pessoas que usam o dinheiro para uso equivocado.
né, usar o dinheiro para fazer guerra, por exemplo. Então, quando a gente vai ver o Evangelho segundo o Espiritismo, como eu já falei, o Evangelho não condena a fortuna, mas condena assim, um apego que as pessoas têm ao dinheiro, né? A pessoa que é muito vaidosa, mas veja que não é o dinheiro que faz as pessoas serem vaidosas, orgulhosas. Na verdade, às vezes a pessoa ela já era vaidosa antes de enriquecer. A pessoa já era orgulhosa, já era vaidosa, mas ela não tinha dinheiro para ostentar. Aí a pessoa ganha na loteria e aí ela começa a ostentar, ela começa, agora que eu sou rico, olha como eu sou o máximo e tal. Né? Mas, na verdade, não é o dinheiro que causa o egoísmo, não. É o contrário, é a pessoa que já é vaidosa, egoísta, que está usando o dinheiro de uma maneira equivocada. O Evangelho segundo o Espiritismo fala que quando uma pessoa tem muito dinheiro, isso gera uma certa tentação, né, da pessoa cair na tentação de ficar idolatrando o dinheiro, buscar o dinheiro por si só, né, o dinheiro pelo dinheiro, como o tio Patinhas, e não ligar para as necessidades dos outros. E o Evangelho fala que o amor ao dinheiro gera o egoísmo, então a pessoa tem que estar o tempo todo em alerta contra a avareza, uma vigilância constante, para que a riqueza sirva ao bem. Então Jesus, ele diz o seguinte, Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, tá? Mas como eu disse, ele não é que a riqueza seja errada em si, mas ele está falando aqui do apego. Ele está dizendo uma pessoa que se apegou totalmente às riquezas, ela não vai conseguir entrar no reino de Deus, né? Ela não vai conseguir alcançar esse nível de consciência em que Jesus estava, que exige um desapego, um abandono do egoísmo, do orgulho. Eu gostei muito desse desenho aqui, porque se vocês prestarem bem atenção, tem aqui um cachorrinho cor de caramelo, e eu achei engraçado que ele está prestando atenção, né, muito atentamente ao sermão de Jesus. Ou seja, aqui até o caramelo está sendo evangelizado. Muito bom. Então, gente, não tem problema a gente buscar sucesso. Inclusive, não tem problema a gente buscar sucesso financeiro. O problema não é o sucesso financeiro em si. Se uma pessoa quiser, eu vou trabalhar, eu vou abrir um negócio, eu vou inventar algo novo, eu vou ganhar dinheiro com isso, o problema não é o sucesso financeiro em si. O problema é o que a pessoa vai fazer com esse sucesso financeiro, tá? Mas o sucesso em si não é um problema. O problema é a pessoa buscar o sucesso de uma maneira egoísta. Aquela atitude, né, farinha pouco meu pirão primeiro, vou passar todo mundo para trás, vou desviar verba, né, vou roubar todo mundo, vou pisar em todo mundo para me dar bem e ganhar dinheiro. Esse é o problema. Mas não o sucesso em si. O importante não é errado a gente buscar o sucesso, tá? Você quer crescer na vida, quer crescer no seu emprego, quer crescer na sua carreira, tudo bem. Mais importante é que o nosso sucesso deveria buscar incluir a felicidade dos demais. Né? Vamos levar em conta as outras pessoas, a felicidade dos outros no nosso sucesso. Então, poderia dar como um exemplo, né? Eu acho que eu já dei esse exemplo numa outra palestra, eu dei o exemplo, imagina uma médica que ela quer ter sucesso profissional, sim, ela quer crescer na carreira, inclusive ela quer ter um salário melhor. Ela quer ganhar mais, quer crescer na carreira e quer ganhar mais dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho da médica envolve ajudar as pessoas, ajudar alguém a curar uma doença. Às vezes o médico tem a oportunidade de salvar a vida de alguém, né? Quantos cirurgiões não chegam ao ponto de salvar a vida de alguém? Então, a pessoa ela está conciliando as coisas. Por um lado, ela está crescendo na carreira, e à medida que ela vai crescendo, o salário dela vai melhorando, mas, por outro lado, ela tem um emprego que dá a oportunidade de ajudar. E não é só o médico, gente, isso é só um exemplo. Eu só falei do médico, o médico chama atenção, o médico claramente pode salvar a vida de alguém. Mas tem outros exemplos, né? Você pode pensar num professor, uma professora que está ajudando as pessoas, mas também não está fazendo isso de graça. O professor merece receber um salário digno, né? Então é importante, né? A gente pode querer o sucesso, mas vamos fazer com que o nosso sucesso não seja egoísta, com que o nosso sucesso busque incluir as outras pessoas. Eu vou alcançar o sucesso, mas eu vou ajudar todas as pessoas que estão ao meu redor. E jamais pisar nos outros, jamais alcançar sucesso, né, em detrimento dos outros. Então, eu poderia dar vários exemplos, tá? Vários exemplos. Um exemplo aqui, eu falei aqui que uma das pessoas que ajudou a desenvolver o método científico foi o Galileu, né? O Galileu, ele resolveu montar um laboratório e ele começou a inventar telescópios, e ele inventou os telescópios mais avançados que existiam naquela época. E com esse telescópio ele conseguiu descobrir várias coisas, né? Ele conseguiu provar que a Terra gira em torno do Sol, ele conseguiu ver que o Sol tinha manchas. Eu acho, se eu não eu posso estar enganado, tá? Me corrija se eu estiver falando besteira. Eu acho que ele descobriu que havia anéis em Saturno. Mas, gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas a ciência custa dinheiro também, tá? A ciência não é de graça, não. Você inventar um telescópio custa dinheiro.
Você montar um laboratório custa dinheiro. Uma pesquisa científica precisa de financiamento. A ciência precisa de ser financiada. Tá? Se você acabar com todo o financiamento da ciência, os cientistas não vão conseguir trabalhar sem dinheiro nenhum. Então, ter um laboratório custa caro. Então, o Galileu, ele precisava de alguém que financiasse ele. Porque se ele quer ficar o dia inteiro olhando para as estrelas, trabalhando no laboratório, construindo um telescópio, quem é que vai sustentar isso? Pois o Galileu, ele era amigo de uma duquesa europeia, não sei se ela é francesa ou italiana, eu acho que o nome dela era Cristina de Lorena, ela era uma duquesa muito rica, mas ela gostava muito de ciência, ela se interessava por ciência. Isso na época do Renascimento, né? Gostava tendo uma revolução científica, várias descobertas científicas novas, e ela, essa duquesa era muito rica, ela se interessava por ciência, ela resolveu que ela usar o dinheiro dela para financiar a ciência. E aí ela resolveu financiar o Galileu. Ela falou: olha, Galileu, eu achei muito interessante esse seu trabalho, então eu vou financiar o seu dinheiro. Então ela passou a dar dinheiro para que ele pudesse montar um laboratório, para que ele pudesse se dedicar integralmente à pesquisa científica e para que ele pudesse construir os telescópios, que na época eram os telescópios mais poderosos daquela época, eram os de Galileu. Então ela usou o dinheiro dela para financiar a ciência. Olha só, aqui, ó, mandaram aqui. Sim, o Galileu descobriu os anéis de Saturno, as luas de Júpiter e várias coisas. Mas isso não é de graça, tá? A ciência não é de graça. Você não constrói um telescópio ou monta um laboratório sem dinheiro nenhum. Aí, o que aconteceu? A Inquisição começou a perseguir o Galileu, falando que aquilo ali era heresia. E aí o Galileu ficou com medo de que talvez a amiga dele, a duquesa, pudesse parar de enviar dinheiro para ele, já que ele estava sendo acusado de heresia pela Inquisição. Então, o que o Galileu fez? Ele escreveu uma carta para essa amiga dele, para a duquesa Cristina de Lorena, e é uma carta linda e maravilhosa em que ele diz que a ciência não é contrária a Deus. Ele diz nessa carta que Deus e ciência são compatíveis. Ele diz que a Bíblia ensina a palavra de Deus e a ciência estuda a obra de Deus. Ele fala assim: a natureza é obra de Deus. A ciência estuda a natureza, logo a ciência está estudando a obra de Deus, tá? E, e o pessoal do movimento espírita quer saber quem é a reencarnação de quem, né? Todo mundo quer saber a fofoca. Quem é a reencarnação de quem? Eles foram perguntar lá para o Chico Xavier sobre um dos seguidores do Allan Kardec, que foi o Camille Flammarion. Né? O Camille Flammarion foi um cientista que era seguidor do Allan Kardec. Ele foi espírita, ajudou a divulgar o espiritismo, escreveu vários livros espíritas, e o Chico Xavier contou que o Camille Flammarion é a reencarnação do Galileu. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Numa encarnação, Galileu escreveu uma carta dizendo que ciência e religião são compatíveis. E em outra encarnação, Galileu foi um espírita amigo do Allan Kardec que ajudou na divulgação do espiritismo. Agora, trazendo alguns exemplos mais atuais, vocês já devem ter ouvido falar de um cantor famoso chamado Bon Jovi. Vocês conhecem o John Bon Jovi? O Bon Jovi ficou muito famoso, muito rico como cantor. E aí ele pegou o dinheiro dele e resolveu fundar um restaurante. Ele abriu um restaurante, mas esse restaurante é diferente. É um restaurante 100% gratuito que serve moradores de rua. Então, todo dia, esse restaurante serve comida para qualquer morador de rua que entrar lá vai receber um almoço completo e é totalmente gratuito, ele não cobra nada. Então, ele está usando dinheiro, tá? Você precisa de dinheiro. Eu não teria dinheiro para abrir um restaurante cobrado, quem dirá um restaurante grátis. Ele está usando o dinheiro dele para o bem, para alimentar pessoas que estão passando fome, né? Eu sei que lá na Índia existe uma religião chamada Sikhismo, S-I-K-H. É uma religião que eles usam um turbante grande, os homens usam uma espada decorativa no cinto, e aí lá no templo da religião deles, eles servem comida de graça para todo mundo, para qualquer pessoa que quiser se alimentar, eles servem comida de graça todo santo dia. Vou pegar outro exemplo aqui. O Jimmy Page, ele é o guitarrista de uma banda de rock chamada Led Zeppelin. O Jimmy Page, ele veio para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ele foi lá para o bairro de Santa Teresa. Vocês conhecem o bairro de Santa Teresa? E lá em Santa Teresa, o Jimmy Page, ele fundou um orfanato. Ele abriu um orfanato. E até hoje, ele que financia esse orfanato com o dinheiro dele. Às vezes ele vem para o Brasil, mas ele não conta para a mídia, para não chamar a atenção da mídia e para não ficar com um monte de jornalista em cima dele, querendo entrevistar ele, aqueles paparazzi tirando foto. Ele veio meio que a paisana, né? Deve botar um boné, um óculos escuro, que nem os famosos fazem quando não querem ser reconhecidos,
E ele, às vezes, vem para Santa Teresa, no Rio de Janeiro, para visitar o orfanato dele. Então, olha só que legal, ele está usando dinheiro para ajudar a criança. E na Bíblia, a gente tem um caso do rei Salomão. No Antigo Testamento, Deus chega para rei Salomão e fala assim, olha, rei Salomão, eu vou realizar qualquer desejo seu. Tudo que você desejar, eu vou realizar. Se você quiser todo o dinheiro do mundo, eu te dou. E aí o rei Salomão ele responde, Deus, eu não quero dinheiro. Eu não estou preocupado com dinheiro, eu não quero saber de dinheiro. A única coisa que eu quero ser um rei justo e bondoso. Só isso. E esse é o meu desejo. Eu desejo para você, Deus, que eu seja um rei muito justo e muito bondoso. E aí Deus responde assim, olha, rei Salomão, eu vou satisfazer o seu desejo. Eu vou fazer com que você seja um rei muito justo e bondoso. Mas porque você é justo e bondoso e porque você não se preocupa com dinheiro, eu também vou fazer de você o rei mais rico do mundo. Então você vai ser o rei mais justo e o mais rico do mundo. E aí o rei Salomão falou, não, Deus, mas eu não quero dinheiro. Eu só quero ser bondoso. Eu só quero ser justo e bondoso. Eu não estou preocupado. Eu não pedi dinheiro. E aí Deus falou, não, eu sei que você não pediu dinheiro, mas mesmo assim eu vou fazer você o homem mais rico do mundo. Então eu acho que essa passagem da Bíblia está querendo dizer o seguinte: como ele não tem nenhum apego pelo dinheiro, ele não estava nem aí para o dinheiro, não tinha problema ele ficar rico, porque ele não tinha apego. Veja que o problema não é o dinheiro em si, o problema é o apego. E no Novo Testamento, Jesus vai falar sobre o rei Salomão, tá? Jesus ele cita o rei Salomão. Tem um momento que Jesus ele está falando que ele fala assim, olhai os lírios do campo, né? Olha para essas flores, olha para os lírios do campo. Os lírios do campo não tecem, nem costuram, não preparam roupas, e mesmo assim Deus veste os lírios do campo com uma roupa linda e maravilhosa. E aí Jesus diz assim, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, tinha uma roupa tão bonita quanto os lírios do campo. Eu trouxe aqui uma frase do Albert Einstein, que ele diz o seguinte, uma vida dirigida apenas à realização individual é pobre. O verdadeiro valor do ser humano é determinado principalmente pela medida em que ele se conseguiu se libertar do egoísmo. Muito bom. Então, gente, eu falei aqui várias vezes, eu dei vários exemplos de pessoas ricas que usaram dinheiro para ajudar os outros. Então, eu falei, o Bon Jovi ficou rico, foi ajudar as pessoas. O Jimmy Page ficou rico, foi ajudar as pessoas. E eu sei o que muita gente deve estar pensando. Muita gente deve estar pensando, peraí, você está falando dos ricos ajudando a pessoa, mas eu não sou rico. Né? O Bon Jovi abriu um restaurante bom para ele, eu não tenho a fortuna dele. Eu falei, eu não tenho dinheiro nem para abrir um restaurante para cobrar das pessoas, quem dirá abrir um restaurante gratuito. Né? Então, tipo assim, é muito fácil falar que os ricos estão ajudando as pessoas. Eu não sou rico, eu não sou Bon Jovi. Como é que eu vou ajudar as pessoas? Como é que eu vou abrir um orfanato, um hospital? Eu não tenho dinheiro para abrir orfanato, nem coisa. Eu mal consigo pagar os meus próprios boletos. Se eu não consigo pagar meus próprios boletos, como é que eu vou fundar um hospital, né? Então tem muita gente que fala assim, quando eu for rico, eu posso ajudar as pessoas. Gente, deixar bem claro aqui, o dia que eu ganhar na Mega Sena da virada, eu vou ajudar muita gente. Eu vou ser tão caridoso, eu vou doar dinheiro para caridade quando eu ganhar na loteria, né? E aí, eu não ganhei na loteria, eu vou fazer o quê? Vou ficar a vida inteira esperando? Então alguém poderia falar, tá, mas e eu que não sou rico? Eu que não tenho dinheiro para ajudar, eu não tenho dinheiro nem para pagar meus boletos. Como é que eu vou sair doando dinheiro para caridade, né? O que eu vou fazer? Pois bem, parábola do óvulo da viúva, em que ele fala que tinha um templo que as pessoas iam lá doar dinheiro, e as pessoas iam lá e doavam muitas, muitas moedas, né? Iam lá e doavam grandes somas de dinheiro. E aí Jesus fala que tinha uma viúva muito pobre, e ela só tinha duas moedas só. Ela não tinha mais nada de tão pobre que ela estava, ela só tinha duas moedinhas. E ela vai lá e doa aquelas duas moedinhas lá no templo. E aí Jesus ele diz o seguinte, ele diz que na verdade essa viúva ela deu mais do que todos, porque ela ofertou do seu próprio sustento, ela deu tudo que ela tinha. Aquelas duas moedinhas pode parecer pouca coisa, mas era tudo que ela tinha. Então ela deu tudo que ela tinha, enquanto as outras pessoas estavam dando do que lhes sobrava, tá? Então Jesus nessa parábola ele mostra o seguinte, que o que importa não é o montante em si. Deus não está preocupado com o montante. Deus não está preocupado, mas quantas moedas você doou? Quantos reais você doou para a caridade? Deus não está preocupado com isso. A questão não é se ela doou 2 moedas ou 2 milhões. Não importa o montante. Deus está preocupado com a intenção. Ela teve uma intenção sincera do coração. Ela pegou tudo que ela tinha, mesmo que fosse só um pouquinho, e ela ajudou. Então, essa lição mostra, né, e o Evangelho segundo o Espiritismo comenta essa passagem, que o valor moral da caridade, ele é medido pelo sacrifício pessoal. Para ela, aquilo era um sacrifício, pela intenção, não pelo valor.
né? Tem outra passagem que Jesus disse que quando você for dar um banquete, não convida os ricos, porque eles vão ter como te recompensar pelo banquete. Ao invés disso, convida os pobres, os aleijados e os cegos, né? Acho que ele diz convidar os pobres e os estropiados ao banquete. Porque aí você vai estar ajudando pessoas que não têm como retribuir. Então Jesus fala, ajude pessoas que nem têm como retribuir. Porque aí isso vai mostrar que você não está buscando a retribuição. Porque eu poderia chamar para o banquete pessoas muito ricas, mas eu vou querer algo em troca. Ó, eu estou te dando um banquete, mas depois você me convida para o seu banquete. Mas Jesus diz, não, convida as pessoas que nem têm como te retribuir. E eu achei isso interessante porque no hinduísmo, ele tem um líder espiritual que é o Krishna, e o Krishna ele diz a mesma coisa, ele diz para você não pensar na recompensa. Ele diz, olha, mas não pensa na recompensa. Pratica o bem pelo bem, sem se preocupar na recompensa que você vai ter naquele ato, naquela ação. Né? Então aqui, Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Krishna, eles estão mesmo que falam a mesma coisa, né? É uma caridade que não busca recompensa. Inclusive, você chega a ajudar pessoas que não têm como te retribuir. Então, tipo assim, se eu der um presente para minha chefa, talvez eu poderia estar buscando um benefício com isso, entendeu? Eu estou fazendo uma média com a chefa. Eu compro um presente para ela, mas em troca, né, eu estou fazendo uma média com a chefa. Mas ajudar alguém querendo algo em troca não é caridade. Mas se eu ajudo uma pessoa que nem tem como me agradar, nem tem como retribuir, essa pessoa não tem como me retribuir, né? Tipo assim, eu estou ajudando, eu não estou buscando a recompensa, é a caridade pelo amor mesmo. Então a gente deveria ajudar sem esperar retorno. A gente tem que ajudar sem ostentação. Também não é para eu tirar uma selfie e postar no Instagram. Olha, gente, estou ajudando as pessoas na rua, né? Vou postar um monte de foto assim, olha, eu visitei um país em que as pessoas estão passando fome. Olha para mim. O Evangelho diz que não é para a gente fazer isso, não é para ostentar. E alguém poderia falar assim, tá, mas e se eu não tiver dinheiro nenhum? E se eu não tiver nem as duas moedinhas da viúva? Não tenho nem as moedinhas, nem duas moedinhas, eu realmente tenho dinheiro meu, só tenho dívida, né? Vamos lembrar que existe uma caridade material e moral. Né? Se você não tem dinheiro nenhum para doar, qualquer um pode doar um sorriso, porque sorrir é de graça. Então, assim, você ser gentil com as pessoas não custa nada, você dá um bom dia, você trata bem todo mundo, trata bem o porteiro, o garçom, a garçonete, sorrir para as pessoas, o que custa? O que custa ser bem educado? O que custa sorrir? O que custa tratar bem as pessoas, ser gentil? Não custa nada, não custa nada sorrir para as pessoas, tratar todo mundo bem, né? E ter uma caridade discreta, não é para sair por aí querendo chamar a atenção, olha como eu sou caridoso, né? Vamos ser discretos. Então, gente, a gente recebe uma série de oportunidades na nossa vida, sejam oportunidades financeiras, de você ter uma condição financeira boa, ou os talentos que Deus te dá, né? Sua inteligência, você ser uma pessoa comunicável, você ter habilidades, e a gente aprende no Evangelho que a gente não deve enterrar esses talentos. Então, você tem lá a parábola dos talentos, em que um servo ele recebe uma quantidade de dinheiro, e ao invés de usar aquele dinheiro para o bem, ao invés de multiplicar aquele dinheiro, dar emprego para alguém, ele enterra aquele dinheiro, né? E naquela época as moedas eram chamadas de talentos, então ele estava literalmente enterrando os talentos. E aí, no final, ele recebe uma punição muito grande, né? Então, o servo, ele recebeu os talentos do Senhor e ele não usou para nada. Então, tipo assim, se Deus me deu uma condição financeira, eu deveria usar isso para ajudar as pessoas e não enterrar o dinheiro. Ou fazer que nem um tio Patinhas, né? Que guarda todo aquele dinheiro no cofre e aquilo ali não está servindo para nada. Ou a pessoa ficar especulando, né? Vou comprar um terreno aí só para ficar especulando. Então, a gente aprende que a nossa responsabilidade é proporcional aos nossos talentos. Todas as oportunidades que você recebe na vida geram uma responsabilidade. Inclusive, o conhecimento que a gente tem sobre o espiritismo gera uma responsabilidade. Se você tem todo esse conhecimento, você tem que fazer alguma coisa com esse conhecimento. Você tem que usar esse conhecimento para se melhorar, vamos divulgar esse conhecimento, né? Eu também não posso ficar guardando o meu conhecimento só para mim e não distribuir, que nem um tio Patinhas está guardando dinheiro, eu não posso guardar esse conhecimento só para mim. Vamos divulgar esse conhecimento, vamos divulgar essa sabedoria. Então, a gente tem que usar nossos talentos para o bem, seja nosso conhecimento, seja a nossa sabedoria, a nossa alegria, ou o nosso dinheiro, ou os nossos bens, os nossos recursos,
ou o nosso tempo, vamos doar, aquilo que a gente tem, nós vamos distribuir para o bem. Gente, teve uma vez que eu fui para uma mostra de fotografias, em que tinha umas fotos bem grandes, né? Era tipo um museu, né? Tipo uma mostra do museu e tinha umas fotografias bem grandes. E aí tem uma fotografia que me chamou muita atenção, que é essa foto. Essa foto me chamou muita atenção, que você tem um muro, e aí de um lado do muro você tem uma comunidade carente, em que às vezes você tem uma casa pequenininha, em que mora, sei lá, 10 pessoas num quartinho, e do outro lado você tem um condomínio de luxo, em que cada varanda tem a sua própria piscina. E eu fiquei chocado com essa foto. Eu acho que é em São Paulo essa foto. Eu fiquei chocado com essa foto e eu fiquei, meu Deus do céu! Né? Porque essa foto ela é muito chocante, porque ela mostra a desigualdade social. De um lado do muro você vê pobreza, de outro lado você vê luxo. E eu estava chocado. E aí teve um homem que passou do meu lado e ficou olhando para a foto e ele também parecia estar muito chocado, né? Ele falou, nossa, que absurdo, né? E eu falei, é mesmo. Ele falou, nossa, eu tô chocado com essa foto. Eu falei, é mesmo. Ele falou, gente, eu tô tão chocado. Imagina como esses apartamentos devem ter desvalorizado. Coitado do dono desses apartamentos com piscina. Coitado dessas pessoas que moram nesse apartamento, porque o apartamento deve ter se desvalorizado por causa da comunidade. Cresceu essa comunidade aí, deve ter desvalorizado. E aí ele estava com pena da pessoa que comprou esse apartamento com piscina na varanda e depois o apartamento desvalorizou. E ele estava muito triste. Então, quando ele falou que ele estava chocado, não era pelo mesmo motivo que eu. Eu estava chocado por essa justa posição, né, de pobreza e riqueza lado a lado. Mas ele estava chocado por outro motivo. Ele estava preocupado, coitadinho da pessoa que tem uma piscina na varanda, mas o valor do aluguel deve ter desvalorizado, né? Então a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo que nós vivemos um mundo de prova e expiação, e tanto a pobreza quanto a riqueza são provas, tá? A pobreza pode ser uma prova, né? É muito fácil eu chegar aqui e falar, eu sou super otimista, eu sou um cara super otimista, bem-humorado, com fé na vida e tal. Mas se eu passasse fome, se eu estivesse passando fome, passando dificuldade mesmo, de passar fome com 10 filhos para sustentar, será que eu ia conseguir manter a minha fé? Não sei. Mas em alguma encarnação eu vou passar pela prova da miséria, e aí a gente vai ver, vamos ver se eu tenho fé mesmo, se a minha fé se mantém mesmo na pobreza, mesmo na miséria, mesmo passando fome, se eu vou continuar sendo otimista. Então existe uma prova da miséria, né? Mas também tem a prova da riqueza, e os espíritos dizem que, na verdade, a riqueza é uma prova, porque a riqueza ela traz uma série de tentações, né? Se eu ganhasse na loteria, isso ia gerar uma série de tentações. A tentação de eu gastar esse dinheiro com besteira, com vícios, ou, sei lá, de o poder subir a cabeça, eu agora ficar super metido, né? Eles vão falar, nossa, o Estevão era um cara tão humilde, agora que ele ganhou na loteria, ele tá todo metido, nariz empinado, né? Caiu na tentação, subiu a cabeça. Então, a riqueza, ela embora as pessoas achem que a riqueza seja algo desejável, os espíritos falam, não, a riqueza é uma tentação muito grande. Cuidado de sair desejando riqueza, a riqueza pode trazer muitas tentações, tá? Eu já vi uma piada que fizeram na internet, era tipo um vídeo no YouTube, que era tipo uma piada espírita, né? Que era uma pessoa que estava rezando para os mentores e falando, os mentores, eu já passei pela prova da pobreza, será que eu não podia passar pela prova da riqueza agora? Eu queria tanto passar por essa prova da riqueza. Vocês podiam me botar para reencarnar, né? Numa família bem rica aí, que eu quero ter essa prova da riqueza, que eu não aguento mais a prova passar pela prova da pobreza, né? Mas brincadeiras à parte, os espíritos também falam, né, que a fortuna ela é um empréstimo. Então, na verdade, o dinheiro não é seu. Tudo que você tem, eu posso perder tudo. Deus permite que eu tenha riquezas numa encarnação, mas a qualquer momento eu posso perder tudo. Seja porque tem gente que perde dinheiro, uma empresa gigante pode quebrar, a gente já viu bancos quebrarem da noite para o dia, ou seja porque a pessoa pode desencarnar, né? Uma hora eu sou muito rico, de repente eu desencarno. E aí, no momento que eu desencarno, aquele dinheiro não é mais meu, tá? Então, é uma ilusão achar que a gente é dono daquilo para sempre. Deus permitiu que uma pessoa tivesse riqueza, para ver como que ela vai agir com essa riqueza. Mas a qualquer momento, eu posso perder tudo que eu tenho. E aí, no momento em que eu desencarno, eu não levo o dinheiro para o plano espiritual, não levo mansão, não levo essa piscina, não levo carro. O que eu levo para o mundo espiritual são os meus valores interiores, o meu otimismo, minha fé, minha coragem, meu conhecimento. Então, o Divaldo, ele diz, o que nós temos, nós deixamos, o que somos, nós levamos.
Então, nós já falamos que a riqueza é um empréstimo divino, né? O Evangelho segundo o Espiritismo diz que o apego é um grande obstáculo que bloqueia o progresso moral. Eu achei interessante que o budismo também fala isso. O budismo diz que o apego causa sofrimento, né? Então, o verdadeiro desprendimento é saber empregar a fortuna para o bem, não se revoltar se você perder dinheiro, manter-se contente com o que você tem. E, segundo o Evangelho, o rico tem uma missão. A missão do rico é administrar esses recursos em benefício de todos. Tem várias maneiras, gerando emprego, né? Investindo no progresso da humanidade, por aí vai, né? Não guardar só para si. O São Francisco de Assis foi um grande exemplo de desapego, né? Ele nasceu numa família muito rica, ele tinha muitas roupas, né? Que acho que a família dele produzia roupas de luxo, e aí ele pega todas aquelas roupas e doa para os moradores de rua. Isso está lá num filme, é um filme chamado Irmão Sol, Irmã Lua. E aí o São Francisco de Assis diz, a verdadeira alegria vem de se entregar a Deus, e não da busca de bens materiais. Vamos lá. Então Jesus diz, não vos afadigueis pela posse do ouro, né? Tem uma passagem no Evangelho que Jesus manda os apóstolos para uma viagem, em que eles vão sair por aí pregando o Evangelho, mas Jesus diz, olha, não carreguem com vocês um monte de ouro, um monte de prata, um monte de provisões. Vai na fé de que Deus vai sustentar vocês. Confia em Deus. Isso é muito importante, porque eu estou aqui falando o tempo todo de que, dinheiro não traz felicidade. Mas a felicidade vem de Deus. E alguém poderia assistir essa palestra e falar, Estevão, você está por fora, cara. Eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Eu preciso de dinheiro para pagar aluguel. Eu preciso de dinheiro para botar comida na mesa, para comprar o pão de cada dia. Você está aqui falando um monte de coisa bonitinha, de que dinheiro não traz felicidade. Amigo, eu preciso de dinheiro sim. Tem que pagar a escola dos filhos, tá? Tem que comprar comida, tem que pagar a conta do supermercado. Eu preciso de dinheiro sim. Mas Jesus diz para a gente confiar em Deus, para a gente não entrar em desespero. As pessoas criaram uma expressão, ansiedade financeira, né? E Jesus fala, não fica se preocupando o que eu vou comer, o que eu vou vestir, que você tem que ter mais confiança em Deus. Deus sabe que você tem dívidas. Deus sabe do dinheiro que você precisa. Você acha que Deus não sabe quanto dinheiro que você tem? Você acha que Deus nunca pensou em dinheiro? Se você está passando dificuldade financeira, Deus sabe disso. Então, tenha fé em Deus. Eu sou filho de Deus. Deus vai me mostrar um caminho, tá? Não que Deus vai fazer chover dinheiro do céu, mas quando a gente realmente precisa, Deus, se a gente tiver fé, Deus vai abrir um caminho para a gente superar as nossas dificuldades financeiras. Então, Jesus, ele diz, né, não acumule tesouros na terra, o dinheiro que você acumula as pessoas podem roubar minha carteira, meu celular, mas ajunte tesouros no céu que lá os ladrões não roubam. Ninguém consegue roubar a minha maturidade, a minha experiência de vida. Ninguém consegue roubar o meu conhecimento, a minha educação, a minha cultura, o meu otimismo, a minha fé, a minha coragem. É impossível roubar essas coisas. Podem roubar minha carteira e meu celular, podem roubar meu carro, podem roubar meu relógio, mas ninguém vai conseguir roubar minha fé, meu otimismo, meus valores, minhas crenças, meu conhecimento, minha maturidade, minha experiência de vida. E como eu disse, né, as pessoas falam assim, mas eu preciso de dinheiro, porque com o que eu vou me vestir? Como é que eu vou me alimentar? Né? E Jesus diz, não fica preocupado com o que você vai comer ou com o que você vai se vestir, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Jesus está dizendo o seguinte, Deus não ignora que você precisa de dinheiro. Deus não ignora que você tem que pagar suas dívidas, você tem que pagar a escola da criança, que você tem que botar comida na mesa. Deus não está cego para isso. Deus sabe que você precisa de dinheiro para pagar o supermercado. Mas Jesus diz, não é que você não pode se preocupar com isso, não é que você não pode ter dinheiro, não pode ter comida, não pode pagar o supermercado. Mas Jesus diz, tem uma prioridade. Em primeiro lugar, você busca o reino de Deus. Encontrando o reino de Deus, tudo que você precisa vai ser providenciado para você. Isso vindo de alguém que, quando as pessoas iam passar fome, Jesus ia lá e multiplicava os pães e os peixes. Quando acabava o vinho na festa de casamento, ele transformava a água em vinho. Então, gente, eu acho que o erro das pessoas é que as pessoas estão sempre buscando a felicidade lá fora, e essa felicidade material lá fora é uma ilusão, quando, na verdade, olha a ironia, a gente busca a felicidade lá fora, quando, na verdade, a felicidade está dentro de nós. Então, eu falei que a felicidade não está lá fora. O Evangelho segundo o Espiritismo diz, a felicidade não é deste mundo. E eu disse, a felicidade está dentro de nós. Realmente, Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vós. E o Emmanuel falou, a felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma. Então, gente, né, concluindo aqui,
nós recebemos os recursos materiais como um empréstimo, mas ele não é só nosso, a gente tem que usar esses recursos não só pelo nosso bem, mas em benefício do coletivo. Então, a riqueza ela vai cumprir a sua missão quando ela gera trabalho, né? Ao invés de ficar só especulando, eu posso usar o dinheiro para gerar emprego, amparo aos necessitados e o desenvolvimento moral, progresso. Então, a gente tem que usar os nossos talentos e os nossos recursos materiais para construir um mundo mais fraterno, para ajudar a humanidade. Isso vai exigir que a gente consiga vencer o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Então, quando cada um faz circular seus dons materiais e morais, os bens terrenos podem se tornar um alicerce de uma sociedade mais justa e fraterna. E eu queria terminar aqui, já que nós falamos de tantos cientistas, né, a noite hoje está bem científica, eu queria trazer aqui a frase de outro cientista, o Leonardo da Vinci, que disse a seguinte frase: cada talento é um convite à construção. Então, gente, eu peço desculpa a vocês por ter passado aqui do horário, era realmente muita coisa de falar, mas que nós possamos guardar aqui os ensinamentos de Jesus sobre os nossos talentos e que nós possamos usar todos os nossos talentos, todas as nossas oportunidades, sejam recursos financeiros ou intelectuais, ou nossas habilidades, que nós possamos usar todos esses recursos não só para servir ao nosso próprio egoísmo, mas em benefício de todos, para ajudar todas as pessoas que estão ao nosso redor e assim fazer do mundo um mundo melhor de toda maneira que nós pudermos. Muito obrigado, que Deus esteja com todos vocês. Fiquem com Deus.